Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Paula Marchesotti, sou historiadora, moro em Lagoa Santa há mais de 20 anos e estou muito feliz, muito honrada de estar participando aqui dessa Semana de Educação Patrimonial de Lagoa Santa. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a Diretoria de Cultura de Lagoa Santa por essa iniciativa tão importante. Eu tenho acompanhado as edições anteriores e posso dizer que vocês estão realizando um trabalho de excelência por aqui, de excelência mesmo, porque vocês estão realizando um trabalho contínuo, um trabalho consistente e um trabalho de continuidade sobre uma temática que é imprescindível. Então, assim, parabéns mesmo, e eu fico muito feliz de estar podendo contribuir aqui de alguma forma com essa discussão, com essa riqueza toda que já está acontecendo e que vai acontecer aqui nessa Semana de Educação Patrimonial, edição 2022, tá bom? Espero poder ajudar de alguma forma aqui com essa discussão tão importante, tá bom? Bom, o tema desse ano é muito rico, né? É muito rico e é muito amplo. O tema é diversidade étnica e cultural em Lagoa Santa. Me pediram para falar com vocês um pouco sobre a influência europeia na diversidade étnica e cultural do povo de Lagoa Santa. Então, dentro dessa temática ampla, né, que é a diversidade étnica e cultural em Lagoa Santa, é fazer esse recorte da contribuição europeia nessa diversidade. Então, esse é o meu recorte e esse é o próprio título da palestra. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Só que antes de entrar nessa temática específica, eu queria só lembrar algumas coisas. Eu sei que tem muita coisa que é óbvia, mas eu acho importante lembrar, pontuar, antes de já chegar de cara no meu recorte, tá bom? Então, eu queria só lembrar algumas coisinhas aqui com vocês. Uma das coisas é o seguinte, é lembrar, deixar bem claro o seguinte, que, claro, gente, que a diversidade étnica cultural de Lagoa Santa começou muito, mas muito antes da chegada dos europeus aqui na cidade. Na verdade, essa diversidade começou desde as nossas origens, desde a origem do povoamento dessa região, desde, na verdade, o que a gente chama lá do povo de Luzia, né? Da forma como nós somos conhecidos no mundo, né? O povoamento aqui da região, o povo de Luzia. Desde esses primeiros agrupamentos humanos aqui da região, que a gente já nasceu diverso. Existiam agrupamentos humanos aqui com uma grande diversidade étnica cultural. Então, desde as nossas origens, a gente já nasceu diverso. Graças a Deus, olha que lindo, né? A gente já nasceu diverso desde as nossas origens. Então, vamos deixar isso claro, vamos lembrar disso, tá? E não parou por aí. A coisa continuou por aí. Então, quando começa, por exemplo, os agrupamentos indígenas, quando a gente lembra das nossas origens indígenas, aqui da região toda de Lagoa Santa, esses agrupamentos indígenas também eram extremamente diversos entre si. Extremamente diverso. Foi-se o tempo, né, na verdade, em que a gente tinha aquela imagem dos índios, a gente chamava assim índios, como um agrupamento monolítico, né, como um grupo com os mesmos hábitos, a mesma língua, a mesma cultura, etc. Hoje, nós já sabemos da grande diversidade que os agrupamentos indígenas têm pelo Brasil. E isso não era diferente aqui em Lagoa Santa. Então, aqui em Lagoa Santa, nessa região de Lagoa Santa, nós também tínhamos agrupamentos indígenas com uma grande diversidade étnico-cultural. Então, vamos lembrar disso e vamos deixar aqui no cantinho também,
né? Nossas origens eram diversas, a origem indígena que nós tínhamos aqui também era diversa, e vamos lembrar também da origem africana que nós temos, muito forte aqui. Então, os africanos, descendentes de africanos, que vieram aqui para a região de Lagoa Santa para serem escravizados, e posteriormente também, depois do fim da escravidão, por outros motivos, eles também tinham uma grande diversidade étnico-cultural. Também, gente, pelo mesmo motivo, vamos lembrar, há muitos anos atrás, a gente também tinha uma ideia que a África era África, uma coisa só. Então, que os africanos tinham a mesma língua, os mesmos hábitos, a mesma cultura, a mesma origem étnica. Há muito tempo que a gente sabe que não é assim. Então, dependendo de onde, de qual região da África que esse agrupamento veio, né? Esse grupo veio para ser escravizado aqui no Brasil, e depois os seus descendentes vieram, eles têm uma diversidade étnica enorme, né? Enorme. Genética, cultural, linguística, tudo você pensar. Então, o que acontece? Também aqui em Lagoa Santa, a gente tem uma diversidade muito grande com relação aos próprios agrupamentos de origem africana que nós tivemos aqui. Então, guarde isso aqui no cantinho também. Diversidade nas origens, diversidade indígena, né, dos agrupamentos indígenas, e diversidade também com relação às populações de origem africana que vieram para cá. Né? Então, dependendo de qual agrupamento, de qual origem, também tinha uma diversidade muito grande. Aí nós tivemos também, né, os europeus que vieram para cá. Nós tivemos, claro, os colonizadores portugueses e tivemos também uma diversidade enorme de europeus de várias nacionalidades que vieram para Lagoa Santa, que é o foco específico aqui da palestra, que eu vou falar aqui agora. Mas eu achei importante ponderar isso aqui para mostrar que caldeirão maravilhoso que nós temos aqui em Lagoa Santa, né? É um caldeirão de diversidade maravilhosa, isso é de uma riqueza gigantesca, né? É gigantesca essa riqueza, isso é muito bom, né? A gente tem que valorizar isso e entender essa diversidade toda, essa mistura toda. E não só aquela coisa que antigamente a gente tinha, né? Que nós éramos formados por branco, negro e o branco, negro e o indígena. Não é isso. E esses três aqui, nós temos uma multiplicidade aqui em cada grupo desse gigantesco. E isso também está claro aqui dentro de Lagoa Santa, tá bom? Então, pensando nisso aqui tudo, lembrando disso aqui tudo, né, pensar o seguinte, apesar da palestra eu falar apenas, né, eu vou focar nos europeus não portugueses, tá? Vou falar dos europeus, não vou especificar os portugueses não, porque os portugueses já estavam há mais tempo aqui, já se miscigenaram, mas a gente teve muitos europeus de várias nacionalidades que começaram a chegar e o meu recorte vai ser mais por aí. Então, eu quero deixar muito claro o seguinte, que apesar do meu foco ser nesses europeus, é claro, gente, que em momento nenhum o foco aqui é mostrando que os europeus tiveram uma influência maior na diversidade étnico-cultural do que esses outros agrupamentos. Lógico que não, né? E nem que a influência deles foi mais importante do que as outras influências, tá? Lógico que não. O fato de eu não falar, não me referir nessa palestra os outros agrupamentos não quer dizer que eles não tenham tido importância nessa diversidade e nem que eles tenham tido menos importância, muito pelo contrário, tá? Todos esses agrupamentos tiveram importância, tiveram participação nessa diversidade e uma importância gigantesca. É só por uma questão de recorte mesmo. Além disso, né, eu sei, né, não é o tema da minha palestra especificamente, mas eu sei que tem 2 palestras que já estão disponibilizadas, parece que desde ontem, né, na Semana de Educação Patrimonial, uma do Gersino Alves
e a outra da Andréa Araújo, que tratam especificamente dessa temática, da questão da contribuição africana e indígena na diversidade étnico-cultural de Lagoa Santa. Então, eu acho muito importante vocês assistirem, muito importante, tá? Não deixem de assistir. E aqui no meu caso, então, eu vou falar da questão da contribuição europeia, tá bom? Então, após essas ponderações, vamos lá ao nosso tema, ok? Gente, vamos lá. Não há estudos específicos mapeando a chegada e a fixação de cada europeu ou família europeia aqui em Lagoa Santa desde a fundação da cidade. Não há, né? Por exemplo, chegou um francês tal na data tal, chegou a família tal na data tal. Não tem. O que há são estudos específicos de uma determinada família, de um determinado agrupamento. Tem um estudo que, inclusive, está muito bacana, que já está disponibilizado também nessa Semana de Educação Patrimonial, que já teve uma live antes, eu acho que já está aí disponível, tá? Que fala da questão das famílias libanesas, né? Então, um estudo muito bacana. Então, tem, assim, estudos específicos, mas não um mapeando tudo. Isso não existe. Mas o que eu quero levantar aqui é uma coisa que eu verifiquei nas minhas pesquisas e que me chamou muita atenção, porque é uma coisa muito surpreendente com relação aos europeus aqui. Muito surpreendente. E que eu acho que merece ser apresentado, merece ser analisado, merece ser discutido, né? Então, eu acho que isso não é uma coisa mapeando, assim, todos os agrupamentos, mas é uma coisa que é um diferencial de Lagoa Santa em relação a essa questão dos europeus e que eu acho interessante a gente colocar aqui, tá? Pera aí. É o seguinte, nós recebemos, gente, muitos, mas muitos europeus por aqui. Muitos. Sobretudo no século XIX. E eles, obviamente, deixaram marcas genéticas, físicas e culturais na cidade. Muitos passaram por aqui, apenas visitaram, mas interagiram, trocaram, deixaram coisas. Outros moraram por tempos curtos na cidade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Outros passaram a vida e deixaram descendentes. Mas todos, de alguma forma, deixaram marcas na cidade. Marcas nessa diversidade étnico-cultural da cidade. E foi num número tão significativo, né, que viveu e transitou aqui, que me chamou muita atenção. Isso, gente, seria muito justificável, seria muito compreensível se Lagoa Santa tivesse sido constituída por colônias de imigrantes, por exemplo, de imigrantes europeus, como aconteceu em muitas outras cidades. Isso acontecia muito, então realmente você tinha muitos imigrantes chegando na cidade, muitos europeus chegando na cidade. Se nós tivéssemos recebido, por exemplo, dezenas, às vezes centenas de famílias europeias, como aconteceu, por exemplo, Joinville, Blumenau. Então, normal, não ia ter nenhuma surpresa aí, né? Mas aí, mesmo nesse caso, nós teríamos um grupo enorme de estrangeiros, mas de uma nacionalidade só, porque normalmente era assim, uma colônia alemã, uma colônia holandesa, né? Chegava aquele número enorme de imigrantes de uma determinada nacionalidade e ficava lá. Não foi o nosso caso. Então, não se justificava um número grande de estrangeiros, né, de europeus, porque nós não tínhamos colônia de imigrantes aqui. Tá. Um outro caso também que poderia acontecer, né, seria se nós tivéssemos, como, por exemplo, tinha em Nova Lima, aqui muito pertinho, que era uma companhia estrangeira. Aqui tinha companhia inglesa de mineração. Como tinha uma empresa inglesa que fazia mineração aqui em Nova Lima, então você tinha muitos ingleses que iam para lá para trabalhar nessa empresa. Você tinha uma justificativa para ter tantos ingleses na cidade. Então, nesse caso também, eram normalmente de uma só nacionalidade, a nacionalidade daquela empresa, mas que também se justificava, certo? Gente, aqui não tinha nenhum dos casos. Nós não tínhamos nenhuma empresa que se justificasse,
né, que justificava tantos estrangeiros aqui ligado a essa empresa, nem tínhamos uma colônia de imigração que justificasse uma política de imigração que trouxesse para cá esses imigrantes. Nenhum dos casos. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos vários estrangeiros vivendo aqui na cidade ou transitando aqui na cidade, interagindo aqui na cidade e tal. Isso, quando a gente pensa que era uma cidade, gente, no século XIX, um arraial de terra, onde não tinha um teatro, onde não tinha atrativo nenhum para esses imigrantes, uma cidade entre 50 e 60 casas. Não era uma cidade como Ouro Preto, como Rio de Janeiro, como Salvador. Era um arraialzinho de nada, né? Por que tantos estrangeiros passando por aqui, morando aqui, né? Por que esses europeus vinham aqui? Então, isso chamou muito a minha atenção, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho. Claro que tem um motivo de ser e que a gente vai pensar. Agora, isso é um diferencial de Lagoa Santa. E isso me impactou na diversidade étnico-cultural de Lagoa Santa, sim. Muito mais do que outras cidadezinhas, como Lagoa Santa, que não tiveram esse grande impacto de estrangeiros de nacionalidades diferentes vivendo por lá e passando por lá, com certeza, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a imigração europeia, ela era comum nessa época no Brasil como um todo, claro, né? Você tinha imigrantes chegando no Brasil, andando pelo Brasil, se instalando em várias cidades, normal. Agora, o que não era comum eram tantos estrangeiros, né, passando e se fixando numa cidade tão pequenininha, tão improvável, sem nenhum desses atrativos, igual eu falei, sem nenhuma empresa, sem nenhuma colônia, sem nenhum polo, né, como Ouro Preto, né? Isso é que a gente, que tinha alguma coisa estranha, que é alguma coisa que me chamou a atenção aí. Então, isso era um diferencial de Lagoa Santa, sim, né? Aí a gente imagina quantas cores, quantos sons, quantos cheiros, quantas experiências diversas isso trouxe para a cidade naquela época. Imagine uma cidadezinha de 50, 60 casas, com estrangeiros de nacionalidades diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, transitando, passando, morando, interagindo, trocando. Imagina que riqueza que isso não foi naquela época e continuou sendo daqui para frente, né? Daquela época para frente, porque muitos ficaram, muitos continuaram, muitos trouxeram descendentes. Então, esse diferencial de Lagoa Santa é algo que vale a pena a gente se debruçar, pensar, refletir sobre ele, tá certo? Bom, houve motivos para isso, não houve? A gente tem que pensar, em primeiro lugar, isso. Por quê? Por que teve tantos estrangeiros assim em Lagoa Santa a partir do século XIX? Por quê? Bom, não há como negar, né? Eu acho que algumas pessoas já devem estar pensando nisso aí. Não há como negar que a presença de um determinado europeu em Lagoa Santa atraiu muitos outros europeus. Quem, gente? Quem é ele? Algumas pessoas têm certeza já estão pensando nele. Ninguém menos que o nosso estrangeiro mais famoso e ilustre, né? O nosso Peter William Lund. A presença dele na cidade, gente, por si só já era um catalisador. Já atraía muitos outros estrangeiros para cá. Não só durante a vida deles, mas mesmo depois que ele morreu. Até depois da morte dele, muitos outros estrangeiros continuaram vindo para a cidade por causa dele, tá? É impressionante isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Depois da morte do Lund, o Lund morreu em 1880. Em 1970, ou seja, quase 100 anos depois,
teve uma missão francesa aqui em Lagoa Santa. Uma missão francesa. Uma missão francesa que veio para cá e encontrou a nossa famosa Luzia, né? E essa missão encontrou nossa famosa Luzia, por quê? Porque ela veio para cá. Porque o Lund mostrou para o mundo toda a riqueza que existia aqui na região, a potência que existia na região, das riquezas fósseis, arqueológicas, paleontológicas, geológicas. Então, isso abriu os olhos do mundo, dos cientistas do mundo, para as pesquisas que poderiam ser feitas aqui. E isso atraiu muitos estrangeiros para a região. Dentre esses estrangeiros, vieram alguns franceses, né? E aí veio essa missão francesa, que dentre eles vieram o André Proust, que é um francês que vive até hoje no Brasil, né? E a Annette Lemampère, que também ficou aqui, veio a falecer depois, mas ficou um bom tempo no Brasil, interagiu, etc, etc. Então, o que acontece? Só um exemplo, que depois da morte do Lund, mesmo 100 anos depois, ele continuou atraindo estrangeiros para cá, tá? Então, é interessante a gente ver como que a presença do Lund aqui, em vida e mesmo após a morte, atraía estrangeiros para cá, né? Muitos de vocês sabem que eu escrevi, né, eu, historiadora Ana Paula, escrevi um livro sobre o Lund. É uma biografia científica dele. Aqui, ó, esse aqui, ó. Tadadã! Esse é o livro que eu escrevi sobre ele. Então, assunto para falar sobre o Lund aqui não me falta, né? Posso ficar falando dele aqui horas. Só que não vou falar sobre isso, tá bom? Isso aqui não é o tema dessa palestra, podem ficar tranquilos. Eu não vou ficar falando da biografia do Lund. Mas eu também não posso deixar de mencioná-lo, porque ele foi um dos europeus, né? Um dos europeus que veio para Lagoa Santa, que contribuiu com a diversidade étnico-cultural de Lagoa Santa e que, ao mesmo tempo, foi um dos europeus que ajudaram a trazer outros europeus para cá que também contribuíram com a diversidade étnico-cultural. Então, o Lund ele teve um papel duplo. Além de ser um europeu que veio para cá e contribuiu com essa diversidade, ele foi um potencializador para que outros viessem também e fizessem. Então, eu tenho que falar um pouquinho deles, mas pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando a palestra toda sobre ele, apesar de ficar doidinho para falar dele. Não vou falar, tá? Então, só lembrando rapidamente aqui, o Lund era um dinamarquês que veio para cá pesquisar sobre a fauna e flora brasileira. Chegou aqui, ele se deparou com os fósseis, né, nas cavernas mineiras aqui, né, e viu toda a riqueza de pesquisa que isso poderia proporcionar, decidiu se fixar por aqui. Então ele escolhe Lagoa Santa para ser sua residência, sua base, passa um tempo em Lagoa Santa e o outro tempo viajando pela região, escavando, explorando as cavernas. Ele fica 10 anos nessa vida, que não é nada fácil, explorando as cavernas, viajando, morando, dormindo em lugares difíceis, viagens carregando, meio de caverna, explorando, respirando. Não é uma vida fácil. Depois de 10 anos, ele para as escavações, continua trabalhando de outras formas, né? Que é uma discussão grande em cima disso, mas continua fazendo outras formas de trabalho científico, mas para as escavações, mas não volta para a Dinamarca. Ele fica em Lagoa Santa durante décadas. Por que eu estou relembrando isso aqui? Para pensar o seguinte, durante todas essas décadas que ele mora aqui em Lagoa Santa, ele exerce uma vida, uma influência na vida cultural de Lagoa Santa enorme. E esse é o tema aqui da nossa conversa, né? A influência europeia na diversidade étnico-cultural de Lagoa Santa. Então, o Lund, só relembrei rapidamente aqui para a gente pensar, ele viveu durante décadas aqui na cidade. E durante essas décadas, ele interagiu muito com a cidade e trouxe hábitos de convívio social,
de vestimentas, hábitos religiosos, alimentares, linguísticos, artísticos, musicais e diversos, né? Tantas outras influências que impactaram, assim, bastante a vida social daquela pequena Lagoa Santa da época. Com certeza. Só para dar um exemplozinho mínimo, né, de como que o Lund impactou nessa vida cultural da cidade, ele sentia muita falta de música, né, da música. Ele tinha, ele era músico, ele tocava piano, ele tinha hábitos musicais. Então, o Lund sentia muita falta de música. Então, o que ele fez? Ele encomendou instrumentos musicais e criou a Corporação Musical Santa Cecília, uma banda de música na cidade. Deu aula de música, criou uma banda de música que existe na cidade até hoje, que está viva até hoje e que passa música de geração, passa a música, né? Música, o hábito de um instrumento, de geração para geração, desde meados do século XIX até hoje. Olha que bacana, de gerações e gerações de lagoasantenses. Então, olha que impacto que esse europeu trouxe para a diversidade, para a vida cultural da cidade. E esse é só um exemplozinho, né, de como esse dinamarquês contribuiu com a vida cultural de Lagoa Santa. Então, assim, a gente tem que entender o Lund. A gente fala muito dele como cientista, mas entendê-lo também como um morador da cidade, um europeu que interagiu, que contribuiu na cultura, na vida social, cultural da cidade. A banda de música é um exemplozinho, mas eu fico imaginando tantos outros. Hábitos simples, né, do dia a dia ali da cidade, que era um ovo. Não tinha como não interagir, não impactar nessa diversidade cultural, nessa troca, né, com o outro. E aí, gente, além dele, né, o Lund não teve descendentes. Mas ele encheu Lagoa Santa de europeu. Encheu. Europeus que também contribuíram com a nossa diversidade. Então, ele teve a contribuição pessoal e também a contribuição trazendo outros europeus para cá. Como? Ele era um cientista muito respeitado. Então, ele chamou a atenção da comunidade científica mundial para a riqueza natural que Lagoa Santa tinha. Isso fez com que muitos europeus viessem para Lagoa Santa trabalhar com ele, visitá-lo e desenvolver pesquisas a partir do que ele sinalizou que havia por aqui. É o exemplo que eu já dei da década de 70, né, de 1970, que veio a missão franco-brasileira, e mesmo na época dele, outros cientistas que falaram, olha, tem um dinamarquês, o Peter Lund, está realizando um trabalho lá, falou que tem isso, vamos para lá também. E muitos iam vindo para cá realizar pesquisas aqui na região, tá? Europeus de várias nacionalidades viveram ou passaram por Lagoa Santa para estudar a fauna, a flora, a geologia e outras riquezas aqui que tinha aqui no nosso território e arredores. Os documentos que eu pesquisei, gente, para fazer, né, minha pesquisa, né, fiz o mestrado e tal, as cartas do Lund, tudo, os jornais da época, vários deles se referem a muitos desses europeus que viviam em Lagoa Santa. Isso me chamou muita atenção. Falei, mas peraí, mais um europeu, mais um, mas peraí, um francês, um alemão, um norueguês? Peraí, que tanto de gente, que tanto de europeu é esse morando nessa cidadezinha de 50 casas? Como assim? Né? Isso chamou muito a minha atenção, porque isso eu ouvia nas cartas, nos jornais, e se referindo a esse tanto de europeu morando aqui. Por exemplo, havia 3 franceses morando em Lagoa Santa na época do Lund. 3. Vamos lembrar que nós estamos falando de um arraialzinho de poucas dezenas de casas, tá? 3 franceses, que não eram familiares, não. 3 famílias diferentes. Um deles era o Foulon. O Foulon era proprietário de uma estalagem e de uma venda. Ele ficava ali na esquina, naquela esquina daquele quarteirão fechado, em frente à escola do Dr. Lund. Sabe aquele quarteirão fechado? Que é a Multipresentes aqui, tem aquele quarteirãozinho fechado, em frente ali. Ali tinha uma estalagem, uma venda. Ali tinha lá a venda lá do Foulon.
Segundo Lund, o Foulon não deu muito certo nos negócios dele não, sabe? Ele tinha um coração maravilhoso, mas ele não tinha força de vontade nenhum, não tinha espírito prático nenhum, então não deu muito certo não. Então, na opinião dele, né? Na opinião dele. Então, a gente não sei quanto tempo ele ficou aqui, porque, pelo visto, ele faliu. Mas eu não sei se ele foi embora, quanto tempo ele ficou. Mas ele chegou a ter um negócio na cidade, morou um bom tempo, né? Então, não sei quanto tempo ele ficou. Mas, segundo Lund, quebrou, tá? Outro francês que vivia aqui era o François Fourreau. O Fourreau, ele era um ex-soldado do exército francês e um ex-membro de um circo. Estranho, né? Soldado e membro de circo. Mas ele tinha essas profissões anteriores. E aqui em Lagoa Santa, ele era dono de um hotel. E parece que esse era mais certinho, deu certo o hotel dele. Porque, inclusive, ele hospedou um viajante famoso, um viajante inglês famoso que passou por aqui, chamado Richard Burton. O Burton, ele teve aqui em Lagoa Santa para visitar o Lund e o Lund não o recebeu. Então, o Burton, nos relatos de viagem, ele é um viajante famoso, escreveu livros e tal, no livro dele ele fala muito bem do hotel do Fourreau. Ele fala que é um hotel, que ele foi muito bem recebido pela família francesa do Fourreau, não sei o que, papapá, e mete o pau no Lund, acaba com o Lund, mas elogia muito o hotel do François Fourreau. Então, quer dizer, você imagina, um hotel de um francês num arraialzinho desse tamanho, surpreendente isso. Tinha um outro francês também, que era o Toulon. O Toulon era um empregado do Lund. Mas a referência dele não era das melhores não, tá? Porque os documentos falam que ele roubou o dinheiro do Lund. Então o Lund acabou tendo que demiti-lo. E aí roubou dinheiro, o Lund demitiu. Mas parece que ele continuou pela cidade, porque quando o Dom Pedro II teve em Lagoa Santa, depois da morte do Lund, o Lund morreu em 1880 e o Dom Pedro II teve em Lagoa Santa em 1881. E nos diários de viagem, o Dom Pedro II se refere ao francês Toulon, que estava na cidade. Então, ele, de alguma forma, ficou por aqui, né? Às vezes foi um deslize. Aí, ele ficou por aqui e, então, também interagindo, também contribuindo aí no caldeirão da nossa diversidade, tá? O Toulon. Então, 3 franceses por aqui, imaginem isso. E aí, gente, como o Lund era um cientista muito ocupado, ele sempre precisou de auxiliares para trabalhar com ele. Auxiliares letrados que o ajudassem no cotidiano das pesquisas, nas leituras, nas correspondências, nos afazeres lá cotidianos com relação à pesquisa, né? Então, o Lund, ele sempre contratava muitos estrangeiros para trabalhar com ele. Estrangeiros que ou moravam em Lagoa Santa e ele aproveitava e contratava, ou às vezes ele chamava da Europa para esse fim específico de ser auxiliar dele. Então esse já foi um motivo para que muitos estrangeiros viessem para cá trabalhar com ele, né? Era um emprego bom, né? Você tinha um bom mercado de trabalho ali só de ser auxiliar de um cientista famoso que morava aqui, né? Um desses auxiliares do Lund foi o próprio Toulon, que eu acabei de falar, né? Foi demitido, mas trabalhou um tempo com ele. O outro foi um dinamarquês chamado Hupsdorf. O Hupsdorf foi o último auxiliar do Lund, antes do Lund morrer, né? E foi inclusive testemunha no testamento dele e tal. Teve um outro auxiliar que era um alemão, um Miller. Era um alemão e tal, foi inclusive enterrado no cemitério dele. Naquele cemitério do Lund, ali perto da Santa Casa, tem alguns outros estrangeiros que foram enterrados ali com ele. O Miller é um alemão que está enterrado lá também, e foi um dos auxiliares do Peter Lund também, tá? Um outro foi o Behrens, tá? O Behrens era também um outro alemão que foi um auxiliar do Lund também aqui em Lagoa Santa. Ele foi auxiliar do Lund em 1866, ele passou a ser auxiliar do Lund.
O Lund acabou tendo que demitir o Berens também, mas aí não foi por roubo, foi por problema com bebida e tudo mais. Mas eles continuaram muito amigos e tudo, mesmo depois da demissão. Tanto é que o Berens também está enterrado lá no cemitério. Mesmo depois da demissão, o Lund permitiu que ele fosse enterrado lá no cemitério dele e tudo mais. Porque o cemitério é uma área particular do Lund, é um terreno particular do Lund, que ele tornou um cemitério protestante, né? Que eram de pessoas que não eram católicos, portanto não eram enterrados no cemitério católico, virou um cemitério de estrangeiros ali quase, né? De amigos dele. Então o Berens, o Miller também tá enterrados lá e outros que eu vou falar aqui agora. Mas então, quer dizer, olha pra você ver, Berens, Miller, quantos estrangeiros aqui, já, só que até agora que eu já falei, hein? Então, só alguns auxiliares dele. Vejam quantos europeus que moravam em Lagoa Santa nessa época, só aqui. E de nacionalidades diferentes, né? Alemão, dinamarquês, francês, olha pra você ver. Só de auxiliar do Lund, numa cidadezinha desse tamaninho, né? Mas teve outros. Tiveram outros, muitos outros. E é interessante, né? Como que esses estrangeiros, eles criavam uma rede de colaboração entre eles. O cemitério do Lund é um exemplo disso, né? É uma rede de apoio. Isso é muito compreensível. Você está num outro país, você tem choque de identidade. Então, entre eles criavam um apoio entre eles. Mas isso não quer dizer que eles estavam, assim, um grupo de europeus vivendo numa bolha, se ajudando e não interagindo. Muito pelo contrário, eles interagiam intensamente com a cidade, com a sociedade, de várias formas, influenciando essa sociedade e também sendo influenciado por ela. A gente tem que pensar que é uma via de mão dupla, Tanto os europeus quanto os brasileiros, eles são impactados e transformados nesse caldeirão de diversidade que a gente compôs aqui, tá? Então, vamos pensar sempre nisso, né? Não tem um grupo que chega que influencia o outro. Os brasileiros influenciam os europeus e os europeus influenciam os brasileiros. Não tem um grupo numa bolha, e nem tem um grupo só interagindo, influenciando o outro. É um caldeirão ali se mesclando e se auto-influenciando uns aos outros, né? Mas, estou falando disso tudo, mas eu não falei dos europeus mais ilustres que enriqueceram a diversidade étnico-cultural de Lagoa Santa. Tirando o Lund, tá, gente? Que esse é o mais famoso mesmo, não tem jeito. Mas tirando ele, tiveram outros estrangeiros aqui, famosos, que ficaram muito tempo aqui, que interagiram bastante aqui. Um deles, né, foi um grande parceiro do Lund, um grande companheiro do Lund de trabalho, de anos, que foi o Andreas Brandt. Ele era um norueguês, você vê, francês, dinamarquês, alemão, agora um norueguês. O Andreas Brandt, ele foi contratado pelo Lund também para ser seu auxiliar, mas principalmente ser seu ilustrador. Ele era um ilustrador da coleção do Lund, mas não fazia só isso, fazia um tudão, né? Ele também fazia a questão das correspondências, todo o trabalho que os outros faziam, mas também tinha um trabalho mais técnico, mapeamento das cavernas, ilustração das coleções dele, etc. O Lund tinha conhecido o Andreas Brandt antes de se fixar em Lagoa Santa. Ele ainda estava viajando por Minas, passou por Curvelo, encontrou o Brandt numa fazenda. Ele estava trabalhando para um outro dinamarquês chamado Peter Clausen, e aí o Brandt resolveu trabalhar com o Lund, e eles vieram, se fixaram em Lagoa Santa, e o Brandt viveu aqui até morrer e ser enterrado aqui. Então imagina, foi realmente um estrangeiro que viveu e teve uma mega influência aqui na diversidade étnico-cultural da cidade. Ele ficou aqui até por décadas, né? Ele recebeu visitantes noruegueses, o filho dele veio visitá-lo, ele trouxe a cultura norueguesa para a cidade. Por exemplo, ele construiu uma casa d'água, ele chamava de casa d'água, na orla da lagoa, muito bacana, uma casa que servia de abrigo para embarcação. E era uma casa de estilo norueguês, estilo europeu, assim.
tinha nada a ver com as construções brasileiras. Então, quer dizer, é uma influência europeia aqui, né, nessa diversidade. É uma casa no estilo europeu na orla da lagoa. Imagina que bacana, que impacto que isso deve ter sido aqui na cidade. Outra coisa que foi interessante que o Brant fez, ele resolveu produzir vinho aqui em Lagoa Santa. Só que não tinha uva. Então ele fez o quê? Ele produziu vinho com laranja. Não deu certo, né, gente? Mas ele tentou, né? Então, ele era uma figura interessante, o Brant. Mas assim, ele certamente... Ele interagiu muito e ele trouxe essa contribuição norueguesa para a cidade, né? Ele trouxe muitos elementos para essa diversidade. Essa casa na orla é uma pena. Eu queria tanto que ela tivesse sobrevivido ao tempo, né? Ia ser muito interessante essa casa lá na orla da lagoa, uma pena. Mas o Brant é uma dessas figuras, esses europeus extraordinários que tiveram aqui na cidade, né? Teve um outro dinamarquês que amou muito Lagoa Santa. Amou muito Lagoa Santa, como poucos europeus. Ele não viveu aqui muito tempo, não, mas ele viveu em alguns períodos. Ele chama Reinhard. Ele era um professor dinamarquês que viveu aqui em 1847, foi embora. Depois voltou, ficou em 1850 até 1852, foi embora. Depois voltou, ficou 1854 até 1856, foi embora. E sonhava em voltar. Ele tinha um amor por Lagoa Santa enorme. O Reinhard, ele era um cientista dinamarquês que realizou importantes estudos sobre os peixes do Rio das Velhas. E ele foi encarregado de cuidar da coleção do Peter Lund. Então, quando o Lund manda a coleção de fósseis para a Dinamarca, o Reinhard que fica encarregado de cuidar da coleção, né, para que ela se preserve, e deu certo, porque ela está preservadinha lá na Dinamarca. E foi o curador, né, chamamos de curador da coleção dele e tudo mais, e se tornou um cientista importante na Dinamarca. O Reinhard, ele tinha tanto amor pela Lagoa Santa que, pelas correspondências que eu pesquisei, as cartas do Lund e do Brant pro Reinhard, do Reinhard para eles falavam muito da cidade. E aí, assim, é um carinho. E o fulano? E o ciclano? Como é que tá a cidade? Como é que tá não sei quem? Eles ficam falando dos moradores. Então, daí você vê o nível de interação que houve, né, entre eles. Tem, inclusive, uma das cartas que o Brant fez um mapinha, né? Esse mapa ficou muito conhecido. É um mapa bobinho, à mão, assim, que o Brant fez, com as casinhas da cidade, numerado número 1, 2, 3, 4, 5, 6, numeradinha, com a legenda. A casa do fulano, a casa do ciclano, a casa do fulano, a casa do ciclano. E depois eles iam falando, o fulano morreu. O fulano, isso aqui, continuou bebendo. O fulano faliu. O fulano, não sei o quê. Era um mapa de fofocas da cidade. Era uma carta com um mapa bem detalhado de fofocas da cidade. Mas isso mostra o nível de intimidade e carinho que eles tinham, né? Tanto o Reinhard, como o Brant, como o Lund, eles tinham com a população da cidade, né? Então isso é muito interessante e mostra como que eles geraram laços e amizades e trocas com essa população ao longo da vida, né? Então mostra mesmo essa intensidade e como que essa diversidade aconteceu, né? Como que essas trocas foram muito ricas, né? Ao longo da vida. Houve um outro dinamarquês que viveu em Lagoa Santa por poucos anos também, mas que causou grande revolução na ciência mundial, com seus estudos e tudo mais. Quem não ouviu falar dele é bom procurar saber, gente, porque ele é um cara bacana, né, para a ciência, que é o Eugênio Varmin. O Varmin, ele veio para cá para ser um auxiliar do Lund. Foi outro estrangeiro que veio para cá, morou aqui para ser auxiliar do Lund. E ele veio para cá, mas o tempo que ele era auxiliar do Lund, ele não ficou só auxiliando o Lund, ele aproveitou para estudar a flora da região. E aí ele estudou
a Flora se tornou e fez o primeiro estudo da fitoecologia do mundo. Primeiro estudo de fitoecologia do mundo. Isso mesmo! Ele foi o primeiro estudo de ecologia do mundo, né? É aqui, em Lagoa Santa, que nasceu essa ciência tão famosa que é a ecologia. Não é chique demais isso? E através do estudo do Varmin e da ajuda do Lund, né? Isso é muito chique, eu acho chiquérrimo, né? E aí, agora, isso a gente sabe da ciência e tal, mas pouca gente fala da interação do Varmin com a população local, né? Eles dão muita ênfase para esse trabalho dele, que realmente é um baita trabalho, importantíssimo trabalho, mas é bacana a gente pensar na interação do Varmin com essa região, com essa população. O Varmin era um jovem, ele era um menino, tinha 20 e poucos anos, né? E ele interagiu muito aqui na cidade. O Varmin, ele trouxe da Dinamarca uma máquina fotográfica. A fotografia, ela estava surgindo, era uma novidade. Não existia, era uma grande novidade. E ele fez um dos primeiros registros fotográficos. Os primeiros registros fotográficos do Lund, da cidade e de várias pessoas da cidade. Muitos cidadãos comuns. Isso é muito bacana, porque assim, normalmente no início, né, os primeiros registros fotográficos eram de pessoas ilustres, que tinham condição de pagar. O Varmin, ele tirou fotos assim, de pessoas comuns da cidade, pessoas simples da cidade. O ruim é que a gente tem essas fotografias. O problema é que não tem o nome das pessoas, a gente não consegue ver quem são essas pessoas, né? Mas pela imagem dá para perceber que são pessoas simples, né? Muito simples. Aí, gente, eu fico imaginando que impacto que a chegada desse europeu, esses equipamentos, essas fotografias devem ter provocado na população de Lagoa Santa. Imagine essas pessoas vendo essas fotografias pela primeira vez, se vendo pelas lentes de um europeu. Eu viajei nessas fotografias, gente, viajei. São fotos de gente assim de várias classes sociais, de vários gêneros, de várias idades, né? É só uma pena que não tem o nome delas. Mas eu fico imaginando o impacto que essas fotografias causaram nas pessoas, nas famílias e na cidade. Na forma das pessoas se enxergarem, na arte mesmo, nas representações. Esse europeu, o Varmin, certamente mexeu no imaginário das pessoas, né? Mexeu na cultura, na forma das pessoas se enxergarem nesse caldeirão fervescente aí, dessa diversidade cultural da cidade, né? É muito bacana. Gente, obviamente eu poderia ficar aqui relatando inúmeros europeus que viveram em Lagoa Santa no século XIX e que chegaram também no século XX, italianos, franceses, libaneses, sírios, etc. Inclusive meu avô, né? Meu avô era italiano, adotou a cidade na década de 60. Poderia ficar aqui relatando dezenas. Poderia relatar também dezenas de viajantes europeus que passaram por aqui. Só passaram, rapidamente, ficaram aqui alguns dias, semanas e tal. Passaram por aqui, ou pela presença de Lund, ou pelas riquezas da região, ou depois por motivos vários, né? Porque mesmo estando aqui só de passagem, esses viajantes interagiram com a cidade. Contribuíram em medidas diversas, né, nesse caldeirão de diversidade que nós temos até hoje. Mas se eu fosse falar desses viajantes e da leva de europeus que continuaram chegando em Lagoa Santa até hoje, isso aqui não ia acabar nunca, né, não? Isso já deve estar cansado de me ouvir. Então, o mais interessante, e que eu queria chamar a atenção aqui, é como Lagoa Santa, historicamente, ela se consolidou, né, como um polo que sempre atraiu estrangeiros de origens étnicas diferentes, variadas, desde a época em que era um simples arraial. Sempre foi esse polo que atraiu variedades de estrangeiros, de contribuições diferentes. Nunca houve um movimento aqui de grandes ondas populacionais de imigrantes,
como colônias de povoamento, não teve isso, né? Ondas de imigrantes alemães para formar uma colônia. Não teve também, né, uma empresa estrangeira que atraiu uma onda grande. Não teve. Mas mesmo assim a gente se consolidou como um polo que atraiu imigrantes estrangeiros de diversas nacionalidades. Isso sim é surpreendente. Ainda mais quando a gente está pensando que a gente está falando de 1840, 1850. Nós estamos falando de um arraialzinho que não tinha atrativos de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Ouro Preto, até Sabará, aqui do lado. A gente não era uma cidade que tinha uma vida social, cultural, como grandes centros, que esses europeus estavam acostumados. Não tinha uma luz, né? Não tinha, nessa época não tinha luz elétrica, mas tinha luz de querosene, não tinha. A gente não tinha um teatro, a gente não tinha cafés, né, que tinha nos centros europeus, não tinha atrativo nenhum para eles aqui, né? Então, pensa, isso é muito surpreendente. Então, a gente se tornou isso. Então, quando a gente pensa em sobrenomes assim, Lund, Foulon, Fourreau, Toulon, Hupsdorf, Berens, Miller, Brant, Reinhard, Warmin, aí a gente pensa, Burton, aí vamos pensar em outros que eu nem citei aqui, Burmeister, Lier, Riedel, Heimhachen, Norte, 300 outros aqui. Dá para imaginar tantos sobrenomes assim vivendo em Lagoa Santa? Numa época em que era apenas um pequeno aglomeradinho de casas? Ou mesmo uma cidade que foi se desenvolvendo, que foi crescendo e tal? Claro que nem todos esses viveram aqui na mesma época, no mesmo momento, né? Claro que não. Mas foi numa mesma época ampliada. Tem moradores na cidade que viram todos eles, né? Uns vieram aqui, outros aqui, mas teve moradores que conseguiram conviver com todos ou grande parte deles. Então, gente, e a gente tem que pensar que esses sobrenomes europeus, eles carregam consigo línguas, hábitos, histórias, origens étnicas, culturas, tradições diferentes, que compõem a nossa identidade. Essas famílias de origens europeias que viveram ou vivem em Lagoa Santa, elas deixaram referências étnicas e culturais que fazem parte do nosso patrimônio cultural, histórico e imaterial. Não são meros sobrenomes. Não são meros sobrenomes. Fazem parte do nosso patrimônio, sim. O que fazia tantos europeus optarem por visitar ou viver em Lagoa Santa, trazendo tanta riqueza para a nossa diversidade étnico-cultural? O quê? Não há como negar que a presença do Peter Lund, das riquezas que ele sinalizou que havia por aqui, teve um papel importante, sim, nessa atração. Muitos vieram para trabalhar com ele, para visitar, para pesquisar as riquezas que ele mostrou, que havia por aqui, ok, né? E os europeus acabaram atraindo, uns foram atraindo outros, tudo bem. No século XX, certamente outros fatores somaram-se a isso, como a beleza, a tranquilidade da região, a proximidade de BH, a qualidade de vida que temos aqui e tantos outros fatores. Cada um sabe do seu, né? Que bate mais forte. Agora, conhecendo esse perfil histórico e diferenciado de Lagoa Santa, cabe a nós, atuais cidadãos de Lagoa Santa, continuar tornando nossa cidade atrativa para nós e para todos aqueles que possam vir e somar para esse maravilhoso caldeirão da diversidade que nos caracteriza. Europeus, indígenas, descendentes de africanos, seja lá quem for, todo mundo que vier contribuir nesse caldeirão. Cabe a nós aqui, gente, continuar tornando a nossa cidade essa maravilha que consegue tanto nos atrair para continuar aqui,
quanto atrair outras pessoas que possam contribuir nesse caldeirão maravilhoso de diversidade. Mas para isso, nós precisamos preservar nosso patrimônio natural, cultural, histórico, nosso patrimônio material e imaterial. Essa é a nossa maior riqueza. Foi o que atraiu esses europeus para cá. E foi o que atraiu nossas famílias, que em algum momento da história, pode ter sido agora, no século XX, século XIX, em algum momento da história, nossas famílias vieram para cá. Se mudaram para Lagoa Santa, se fixaram aqui. Foi certamente isso aí que os atraiu. Esse patrimônio natural, cultural, histórico, é isso que atraiu essas pessoas para cá. E todos nós, gente, agora, né? Agora todos nós colocando o nosso tempero. Vamos todos nós agora, vamos colocar o nosso tempero nesse caldeirão étnico-cultural do povo de Lagoa Santa. E o caldo, gente, o caldo que nós produzimos, né? Com toda a sua diversidade, ele precisa ser conhecido. Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser valorizado e ele precisa ser protegido. Mas esse momento aqui, né, essa semana de educação patrimonial, ela mostra que a gente está no caminho. A gente está nesse caminho. Então isso me faz muito feliz, isso me faz muito otimista. E eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído um pouquinho aqui com esse processo tudo, tá? Então, eu encerro por aqui. Eu deixo o meu abraço a todos que tiveram paciência para me ouvir até o final. E deixo também meu abraço aqui para quem não teve paciência para me ouvir até o final. Vocês mandam para eles meu abraço. E já me coloco à disposição para algo que tiver ao meu alcance, nessa empreitada da educação e da cultura, que são áreas que eu amo tanto. E vamos junto, né? Vamos junto aí nesses desafios que a gente tem aí pela vida, né? Pela vida, pela arte, pela cultura, pela educação, pela nossa cidade. Até a próxima, pessoal. Beijo.